O Brasil é uma piada burocrática e eu vou te provar isso neste vídeo. Cara, você já tentou abrir uma empresa no Brasil? Sinceramente, você já tentou simplesmente dizer não para um sistema que te obriga a votar, a justificar, a pagar multa e a beijar a mão do cartório ou do juiz? Você já percebeu que no Brasil você nasce devendo? Eu não tô falando de dívida com o banco, não, sabe? Não tô falando de dívida moral com um Estado que te empurra papel, carimbo, fila, protocolo, selo e assinatura reconhecida o tempo todo. Enquanto isso, o funcionário público, que trabalha nessas esferas, né, toma café com pão de queijo em prédio com ar-condicionado pago com o seu suor, com o meu suor. Mas relaxa, tá? Vamos lá. Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar porque o Brasil é uma verdadeira piada burocrática. E eu quero que, se você concorde comigo, você deixe um like, deixa sua opinião nos comentários. Se você não concordar também, não tem problema. Mas dessa fortalecida é a única coisa que eu peço para você, depois de passar um conteúdo relevante, eu acredito e que faça diferença na sua vida. Bom, quer empreender? Quer sair da média? Quer fazer um dinheiro limpo? Trabalhar por conta própria de forma honesta? Bem-vindo à verdadeira selva. Primeiro, você precisa de um contador. Aí vem o CNPJ, aí vem o alvará, a licença sanitária, o certificado digital, a inscrição municipal, a inscrição estadual. Depois ainda tem que pagar taxas para funcionar. Nos Estados Unidos, em alguns estados, você abre uma LLC com US$ 90 em 24 horas. Pasme, em 24 horas. E aqui no Brasil, semanas e mais semanas. Se você quiser, você pode ser MEI. Tem essa alternativa? Tem. Parece simples, né? Vou pagar um MEI, vou ser um microempresário e tá tudo certo. Mas se você não emite nota ou esqueceu uma guia, pronto, entrou na malha fina, o governo já está de olho em você e muito provavelmente vão vir atrás. Ou seja, o governo não quer verdadeiramente que você cresça. Ele quer que você se lasque, que você pague, que você cale a boca e que você continue pobre, exatamente como você está hoje, tá? Então, vamos para o ponto 2. Qual é o ponto 2? O cartório. Qual é o papel do cartório no Brasil? Nós somos reféns do carimbo. Essa é a verdade, tá? Em nenhum país civilizado do mundo existe esse fetiche que o Brasil tem por um cartório. Eu acredito que deve ser algum tipo de fetiche. Aqui tudo precisa de reconhecimento de firma, assinatura com testemunha, autenticação em 2 vias, comprovante de residência, RG, CPF, sangue, saliva e talvez até uma bênção papal, que por sinal hoje, que Deus o tenha, faleceu o pontífice, né, da Igreja Católica. Apesar de eu ser protestante, eu lamento e expresso as minhas condolências a você, nosso irmão católico, no dia de hoje que, enfim, né, não está sendo um dia bacana para vocês. Enfim, voltando ao tema do assunto. Nos Estados Unidos você assina um contrato online, bota uma digital, pronto, tá resolvido. E aqui? Aqui você perde meio dia da sua vida para dizer que a assinatura que você está fazendo lá é sua. É isso que você faz no cartório. Você vai lá para provar que aquela assinatura que você está fazendo é sua, né? E quem lucra com isso? Porque com tanta burocracia, com tanto impedimento, com tanta dificuldade, com tanta morosidade, alguém tem que lucrar com isso. Quem é? O cartel dos cartórios. Porque sim, isso é um cartel legalizado, né? Então, em ponto 3, eu te pergunto, você acha que você vive num país democrático? Você acha que a democracia que você vive aqui no Brasil é verdade? É isso mesmo? Você vive num país democrático. Democracia num país em que te obriga a votar já me deixa com um pouco de pé atrás. E sabe qual tipo de país que te obriga a votar? É um país que tem medo do povo. Então, o voto é o maior sintoma de uma democracia. O voto obrigatório é o maior sintoma de uma democracia de fachada. E se você não votar, você tem que justificar. E se você não justificar, você tem que ir no cartório, em horário útil, deixar o seu trabalho, pedir permissão para o seu chefe, para você ainda chegar lá, pagar uma multa e correr risco de ter restrição em concursos, passaporte, etc., se você não comparecer. Aí você chega lá num belo de um dia, você pede licença pro seu patrão, chega lá no cartório, e a hora que você chega lá e tá o quê? Fechado. Por quê? Porque hoje eles decidiram que, em vez de funcionar o dia inteiro, como em qualquer outro lugar normal, não, eles funcionam das 13 às 5. Ganham rios de dinheiro para funcionar das 13 às 5. Então, irmão, é o seguinte, isso não é democracia. Isso é um banco de dados forçando a obediência. É isso que acontece no Brasil, tá? Você vota por medo, não é por escolha. Você não pode lá falar assim, não, eu não quero votar e não vou ter nenhuma represália. Não, você é obrigado a votar, tá? Então aqui nós entramos no ponto 4, que é o quê? A OAB, os advogados e o monopólio da toga, tá? Quer processar alguém?
Quer se defender de alguém? Quer mover uma ação judicial? Quer mover R$ 1 da conta judicial? Quer mover uma ação contra uma pessoa ali? Uma ação de R$ 200, de R$ 300 que você foi lesado? Ou representar alguém na justiça por causa de alguma calúnia, alguma difamação, alguma coisa? Só com advogado, tá? Você não consegue se representar. E detalhe, tá? Não é qualquer advogado. Tem que ser um filiado à OAB, que por sinal tem uma conta própria, controlada por um sistema fechado, onde o dinheiro da causa fica preso até o advogado pedir a liberação. E se você quiser se defender sozinho? Não, eu tenho um problema aqui com o banco, eu tive um problema aqui com um vizinho meu, eu tive um problema aqui com uma tarifa que foi me cobrada de forma desonesta. Você vai ouvir, sabe o quê? Não pode, porque você não tem capacitação técnica. Então, o que eu tô falando pra você? Isso é o Estado praticamente dizendo, ó, você é burro demais para se defender. E isso é uma vergonha. Você precisa mover um advogado para uma causa que muito provavelmente às vezes vai custar menos do que o preço que você tem que pagar para o advogado te defender. Mas o juiz, com um salário de 40 mil, auxílio moradia, auxílio livro, auxílio paletó, férias de 60 dias, esse sim pode decidir a sua vida em 3 minutos, tá? E muitas das vezes ainda nem te dá chance de você questioná-lo em relação à conduta que ele teve. Esses tempos atrás eu tive um dinheiro que foi travado, ficou travado na minha conta, porque eu estava devendo para um advogado. Uma causa que eu, ganhando R$ 3.000, perdi, ainda assim tive que custear a outra parte. Os meus advogados, que eram péssimos por sinais, não me avisaram que eu teria que pagar esse valor. Um belo de um dia minha conta amanhece bloqueada. E aí eu tive que entrar com uma impugnação para poder explicar para o juiz que aquele dinheiro que foi tirado da minha conta era proveniente do meu salário. A minha conta havia diversas movimentações. A minha mãe tinha vendido a nossa casa, minha mãe e meu pai. Metade do dinheiro da venda da casa, que era em volta de R$ 90 mil, tinha ficado na minha conta. E todas as vezes que a minha mãe precisava de dinheiro, ela sempre me pedia e eu enviava para ela. Muitas vezes o meu cunhado também colocava dinheiro na minha conta. Ó, eu vou te depositar um dinheiro na sua conta. Você não manda para mim em forma de Pix? Porque eu tô com o dinheiro, mas eu preciso do Pix. E ele não tinha conta em banco físico. E várias vezes eu fiz isso e eu provei para ele. Mostrei parte por parte. Através do advogado, né? O advogado tentou provar para ele, né? Não sei se foi a má vontade do advogado, o péssimo trabalho do advogado, ou a sacanagem da sem vergonhice de um juiz, que ele simplesmente olhou lá e falou assim, não, peraí, você tá falando para mim que isso aqui é o seu salário? Olha a movimentação da sua conta. Mesmo que eu informei para ele, olha, tem uma movimentação grande, mas a minha mãe vendeu uma casa, tem quase R$ 100 mil na minha conta, que é da minha mãe. Eu posso te provar que é da minha mãe. Ele não quis saber. Então, essa é a nossa justiça. Eles não te dão o direito de se explicar, eles não te dão o direito de opinar, eles não te dão o direito de nada. É tudo por meio de um advogado, e se esse advogado, infelizmente, é um advogado ruim, de péssima qualidade, que é o que aconteceu comigo, até o direito de se expressar de uma forma diferente você perde, né? Então, ponto quinto, amorosidade. Amorosidade é um câncer, eu vou te provar por quê. O Brasil é um país onde um processo de pensão alimentícia pode durar mais do que o próprio casamento, pra você ter ideia, né? Um estelionatário preso hoje é solto amanhã e o processo vai durar 7 anos. Você já tentou entrar com um processo contra um banco? Já fez isso? Esquece, cara. A primeira audiência é só daqui 12, 13, 14 meses. A primeira audiência. Você foi lesado muitas vezes e não importa. A justiça ela não tem pressa. Você tem pressa, a justiça não. E se alguém te oferecer algum empréstimo por telefone, já caiu nessa? Não tem lei específica para isso, cara. Os caras fazem isso livremente, descobrem seu celular, ligam milhões de vezes, a justiça derruba, eles voltam com liminares. Só que quando é para você, aí as coisas mudam, a celeridade se encerra, a morosidade entra em cena, e aí cabe a você esperar ou não o tempo deles. E a transparência pública, cadê? Tenta saber quanto o juiz ganha. Tenta saber quanto o Tribunal de Justiça gastou no último ano com café, viagens, brindes, eventos. Você nunca vai saber, porque os fóruns funcionam como feudos, antigos feudos, lembra da história? Então, cada juiz é um mini imperador intocável. Enquanto isso, escola pública sem ventilador, hospital sem gás, polícia sem colete, viatura sem gasolina, e assim o Brasil continua, né? O Brasil continua no ponto 7 como uma piada internacional. O Brasil é aquele tipo de aluno que cola a vida inteira, mas quer nota de esforço. Ah, porque eu me esforcei e eu mereço alguma coisa. Um país onde o empresário é tratado como criminoso, o funcionário público ganha o triplo de alguém que trabalha no setor privado, a burocracia é praticamente uma indústria. Quer uma comparação? O Brasil é a Venezuela de terno e gravata. Isso eu bolei essa imaginação. A Coreia do Norte da papelada. O país onde a máquina engole o povo e depois ainda manda o boleto para você.
né? E se você chegou até aqui, quero te parabenizar. Parabéns. Você não surtou ainda, tá? Mas agora que você sabe, o sistema não foi feito para funcionar. Ele foi feito para te quebrar aos poucos, devagarzinho, te quebrando. Cada carimbo, cada fila, cada guia vencida, cada exigência estúpida, cada exigência de advogado para acessar o que é seu. Isso tudo não é ineficiência, é projeto. Projeto de poder, projeto de domínio e de fazer você duvidar de você mesmo. E se você sente que você está sozinho, que você chegou até aqui, o que eu faço agora? Que ninguém vê isso, que não tem para onde correr, bem-vindo à realidade, tá? O pior pesadelo é acordar e perceber que você estava acordado o tempo todo. E sabe o que é mais triste? É que enquanto você escuta isso agora, né? Enquanto você escuta isso agora, tem um burocrata, né, abrindo um edital com verba de 7 dígitos para comprar café e toner de impressora. Tem um juiz embolsando um auxílio de 15 mil reais para morar na casa própria. Tem um banco ligando para sua avó agora, oferecendo um empréstimo com cláusulas que nem um advogado formado consegue entender. O jogo está correndo e você, eu, somos só mais uma peça descartável. A pergunta é, você vai continuar jogando ou você vai acordar? A real é uma só. O sistema não quer que você saiba dessas coisas. Mas agora você está começando a enxergar. Você tomou a pílula vermelha da Matrix. E se você quer continuar vendo com clareza, continue nesse canal, se inscreva para nós continuarmos demonstrando para você como é a realidade do mundo. Mesmo que você fique inerte e ainda não possa resolver muitas coisas, mas o sistema não quer que você saiba que é isso que acontece, que é isso que ele faz com você. Um abraço e até o próximo vídeo.